gravação desse webinar, tá bom? Como a gente tem bastante conteúdo pela frente, eu vou já fazendo as apresentações aqui do nosso lado, e no final a gente também vai ter abertura ali para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então fiquem super tranquilos quanto a isso. Aqui do lado do time Orcase, nós temos tanto a mim, Evelyn, que vou fazer essa apresentação inicial, eu sou executiva de novos negócios aqui dentro do grupo. Temos aqui conosco também o Felipe, que é o nosso Sales Engineer, vai ficar como responsável para fazer a demonstração aqui para vocês. E a Thaís, também fazendo parte da nossa equipe, vai estar fazendo toda a parte de gestão aqui também do nosso chat, tá? E, para quem não conhece, um pouquinho também aqui sobre a própria Orcase, quero apresentar para vocês quem nós somos, até para que vocês tenham um pouquinho também de conhecimento sobre com quem vocês estão conversando hoje, qual que é a nossa expertise, como que a gente pode apoiar vocês no dia a dia, tá? A Orcase em si, gente, é uma empresa especializada na automatização de processos. Nós somos o principal e mais antigo parceiro da Monday a nível Brasil aqui. Recentemente, inclusive, nós ganhamos o selo de Advanced Delivery Partner, que nos reconhece e comprova a nossa expertise em gerar projetos de alta complexidade, além de ter um alto nível de satisfação e qualidade do que nós entregamos e oferecemos para os nossos clientes, tá? E falando um pouquinho mais de como que a gente pode ajudar vocês, a gente tem a missão, de fato, de impulsionar o sucesso dos nossos clientes fornecendo soluções flexíveis e personalizáveis, tanto na gestão do aprimoramento de atividades do dia a dia de vocês. E nós acreditamos que, claro, uma tecnologia muito bem aplicada corretamente, ela pode gerar toda essa parte de automatização, conectar pessoas e processos e gerar maior eficiência e crescimento para dentro das operações. E falando um pouquinho mais até mesmo de quem são as empresas que confiam no nosso processo, confiam no nosso trabalho, a gente tem aqui mais de 360 clientes dentro da nossa carteira e portfólio, onde a gente já conseguiu apoiá-los em toda a parte de gerenciamento de projetos, processos, melhorias também ali nas atividades do dia a dia. Cada um com um case e caso de uso diferente. Depois, ali no particular, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre eles, quiserem um bench, a gente pode fazer essa ponte e também se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, tá? E hoje, quando a gente olha, né, para as principais queixas, realmente, do que nos trouxe até aqui, né, falando um pouquinho mais de como que a gente pode se planejar para as principais datas do ano aí, aqui vem logo pela frente já é a Black Friday, como que a gente pode melhorar também a nossa expertise como equipes para isso. A gente vem recebendo principais queixas como dificuldade em gerenciar e priorizar as tarefas, a falta de integração e automação entre ferramentas, a falta de alinhamento e a comunicação entre as equipes, a falta de visibilidade das atividades, né, e até mesmo o volume de trabalho, quando a gente fala de colaboradores, e até mesmo dos nossos freelancers ou stakeholders, né, que também fazem parte do nosso processo. Além disso, a falta de visibilidade de dados para a gente fazer apresentações mais executivas e também prestar contas, seja a equipe financeira ou até mesmo a diretoria. E como, de fato, a Monday, sendo uma solução tão flexível e também muito intuitiva, ela pode apoiar vocês em todo esse processo, tá? A gente tem aqui soluções muito voltadas também à gestão de solicitações e aprovações centralizadas em um único ambiente, a gestão de recursos e prioridades dessas demandas, gestão das campanhas de vocês multicanal, além do planejamento centralizado, dando toda a visibilidade dos entregáveis e estratégias. A comunicação também entre as equipes é possível ser feita, a integração entre ferramentas, até mesmo aquelas apartadas que a gente acredita que, caraca, será se eu consigo, de fato, fazer uma integração fácil, sem precisar de desenvolvimento? E até mesmo a automação, em ferramentas até mais simples, ou até mesmo dentro do nosso próprio processo. E o gerenciamento eficaz de um calendário ali já anual, onde você consegue traçar e planejar as suas estratégias, olhando ali para cada campanha, tá? Além disso, os dashboards e relatórios aqui são vistos de forma em tempo real. A gente pode criar, inclusive, documentos para isso, para que eles possam ir se atualizando e sendo apresentados ali em time, tá? E agora, não mais menos importante, quero apresentar aqui para vocês o Felipe.
Felipe Moura, nosso Sales Engineer Professional aqui da Orcais, ele vai ser o responsável por toda a parte de demonstração e também de dúvidas mais técnicas sobre o produto também, tá? Importante frisar, gente, que vocês podem contar com a Orcais em todo esse processo do que o Felipe vai demonstrar. Então, desde a construção do caso de uso de vocês dentro da solução, a capacitação também para que vocês possam ter a mesma expertise que a gente para utilizar a ferramenta e até mesmo para que vocês tenham um suporte adequado sobre a mesma, tá bom? Vou parar aqui de apresentar a minha tela. Felipe, fica super à vontade para você se apresentar. Boa, Evelyn. Muito obrigado. Bem-vindos aí mais uma vez, pessoal. Como a Evelyn disse, sou especialista aqui da Monday e, sem muito mais delongas, vou começar a apresentar a tela aqui para a gente ir para a parte mais legal aqui, que é a apresentação, tá? Me confirmem se a tela já está aparecendo, se o tamanho está bom. Ive, tudo certo? Aqui está aparecendo. Se você puder dar um zoom, Fê, acho que é importante para a galera. Pronto. Então, boa. Bora lá começar com essa apresentação aqui. Então, como a Ivy, né, falou um pouquinho ali das principais dores e tudo mais, vamos dar uma contextualizada aqui, como que isso pode ser resolvido, né, e configurado de uma maneira bem fácil, bem simples aqui na ferramenta, tá? Então, de maneira geral, mais um, eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, mas, putz, fica muito ruim aqui para mim. Acho que esse é o máximo que dá para chegar. Verifica se a sua tela está focada, modo grande, né, centralizado ali na tela, que também resolve. Se eu puder mais um aqui, não vai dar certo para apresentar. Mas, enfim, voltando aqui. Como que a gente configura tudo isso de uma maneira simples, sem muita na complexidade, necessidade de envolver TI ou trazer, né, uma complexidade de implementação muito rápida, né, e praticidade no dia a dia? A resposta, né, obviamente utilizando a Monday, mas na prática, a Monday, ela funciona para quem nunca viu, né? Ela é uma ferramenta online, onde a gente configura isso daqui, igual a gente configura no nosso computador, que a gente pega e divide área de trabalho, cria pastinhas e faz situações assim. Então, a gente tem várias áreas de trabalho que a gente pode, né, algumas tornar privadas, outras públicas, e dentro delas ir organizando essas casinhas aqui, o que a gente costuma chamar de quadro, e aí dentro dos quadros a gente configura grupos, colunas, e tudo assim, basicamente plug and play, né, com pouca configuração. Venho aqui, escolho uma coluna, configuro, poxa, eu quero fazer um número, uma fórmula, um texto, e dali para frente a gente vai pegando e usando as automações, né, vem aqui nas receitas, escolhe algumas das receitas que vai fazer, né, sentido para o que você está tentando fazer, ou configura individualmente cada uma delas. Então, acho que esse é o conceito básico antes da gente começar aqui, para entender que é super simples, super prático de configurar isso no dia a dia, mas sempre contando com a expertise aqui nossa da Workais, para ajudar vocês a encontrarem as melhores práticas aqui dentro, tá? Então, falando um pouquinho mais agora, especificamente dessa demanda. A gente separou aqui em algumas casinhas, né? A primeira delas é um lugar para a empresa coletar suas ideias, solicitações, iniciativas, avaliar o que ela quer fazer ao longo do ano e tudo mais. Então, poxa, eu tenho alguns eventos no ano que eu quero atender, né? Então, alguns exemplos aqui, tem a Black Friday, que é o principal tema de hoje, né? Mas pode ter outras datas comemorativas, ou como, por exemplo, não ser nada atrelado a uma data comemorativa, mas ser um objetivo de, gente, eu quero fazer uma ação específica, por exemplo, 3 a 4 webinars por ano para uma ação X aqui, ou qualquer outra iniciativa, né, que seja essa. Então, esse é um lugar para a gente minimamente organizar essas informações de quem que é o sponsor, quem que está, né, solicitando ou patrocinando essa ideia. Eu vou minimamente deixar alguma equipe ou pessoa responsável aqui. Isso tem um deadline até onde eu quero alcançar esse objetivo, e fazer uma espécie de validação se isso está aprovado para esse ano, se é uma ideia que vai ficar em stand-by, se for necessário também a gente customizar isso, né, a nível de preciso passar por um comitê ou algo semelhante de aprovação, a gente consegue também entrar nesses detalhes, tá? E, obviamente, a gente também consegue trazer, né, demais informações aqui para complementar essa solicitação aqui, como
a descrição, dizer quais são os canais, né, que eu quero fazer essas ações, iniciativas, se eu tenho um valor objetivo para alcançar como resultado, por exemplo, algumas métricas ali que eu poderia deixar para depois acompanhar nos gráficos que a gente já chega lá. Então, feito isso, né, nesse quadro aqui, depois a gente pode agrupar essas informações de maneiras diferentes, né? Então, vamos ver, por exemplo, por status, o que chegou, o que está aprovado, o que já está concluído, por exemplo, e criando as visualizações, olhar por Kanban, se a gente quiser, a gente vai explorar um pouquinho mais isso em outros quadros aqui, mas a ferramenta, assim, tem muitos recursos de visualização que vai atender as diferentes necessidades ali da equipe. Então, uma vez que a gente definiu essa primeira etapa, aí a gente parte para a gestão, assim, do dia a dia, né? Então, eu tenho um líder ali que está responsável agora por receber demandas diárias, ou eles mesmo com a área, criar projetos que têm que estar vinculados com essas iniciativas, ou não necessariamente, né? Então, aqui a gente já começa a trabalhar com outro recurso da ferramenta, que é o formulário da Monday, tá? Um formulário super simples de configurar, muito prático, onde a gente pode configurar também a telinha de fundo, botar logo, fazer muitas coisas aqui, e ele tem várias opções de compartilhamento, que eu posso tanto copiar o link desse formulário e deixar salvo aí com as equipes, né, então internas ou clientes, e falar, gente, olha, quando você quiser me mandar uma solicitação, manda pelo formulário, né, então acaba com aquela necessidade de receber e-mail que não vem com o assunto correto, tá misturado com muita coisa, ou aquela conversa de corredor que, poxa, falei isso para você, você não lembra? Precisava de tal coisa, né? Então, seja para uma campanha, para um evento, ou para aquela demanda do dia a dia mais simples, não, eu preciso de uma arte lá, preciso de um vídeo, de uma assinatura de e-mail, qualquer coisa aí do dia a dia. Desse jeito, a gente consegue garantir uma padronização, né? Por exemplo, colocando alguns campos obrigatórios, se a gente quiser trabalhar com campos condicionais, né? Então, se eu selecionar uma coisa, aparece outra. Nesse exemplo, a gente nem colocou aqui, depois, mais tarde, a gente mostra um outro que a gente colocou. E é o formulário, assim, completo, tá? Ele tem arquivos, descrições, lista suspensa, campos obrigatórios, tem regras de permissionamento aqui dentro. Então, ele vai ter, né, muito mais recursos aqui para atender. E um recurso bem legal é que, às vezes, algumas solicitações, elas não dependem apenas de uma única pessoa preencher um formulário, né? Poxa, eu tenho que preencher até tal situação e outra pessoa, né, de outro departamento, ele precisa complementar as informações. Então, a gente pode salvar o link desse formulário para responder mais tarde, aí tem que salvar esse link aqui, e uma vez que ele estiver salvo, você pode revisitar ou compartilhar com outra pessoa depois para ela preencher isso. E aí, quando vocês enviarem a demanda, vai cair aqui como uma nova demanda para que seja avaliada e entre no fluxo, processo ali de cada empresa. Beleza? Uma vez que essa demanda entrou, né, então a gente pode, nesse quadro, definir o que eu vou avaliar. Então, de repente, uma demanda interna, né, eu preciso dar uma olhada aqui em quantidade de horas. Nossa, eu não posso demorar muito para fazer isso daqui, é algo interno, então posso colocar uma quantidade de horas, ver se eu planejei ou não. Se for um evento, uma campanha mais complexa, né? Algumas situações isso vai ser relevante, outras não vai ser. Então, deixei aqui como um exemplo só de que a gente, além de colocar o quanto que eu estou prevendo, eu consigo, lá na frente, quando eu desenrolar com as atividades aqui, ter o acompanhamento de, olha, eu defini um deadline para isso daqui, eu estou atrasado 2 dias, por exemplo, e eu só completei 40%, mas pelo menos já planejei distribuir todas essas horas ali com a equipe, e, enfim, né, gastaram muitas horas, mas ainda não cumpriram o progresso, né? Então, apenas olhando isso daqui já dá para tirar alguns insights, né? Obviamente tem os gráficos que vão trazer muito mais assertividade e análises, né, diferentes ali para vocês, mas a gente consegue tratar de várias situações nesse portfólio, né? Então, a ideia desse quadro é centralizar diferentes tipos de demandas, atender diferentes áreas, a gente pode atender clientes internos ou externos, né? Então, olha, eu atendo empresas, parceiros, né? E aqui, ou trabalho com o atendimento de, sei lá, influencers ou algo do tipo assim, né, empresas externas, né, e eu consigo usar diferentes tipos de colunas, ou até mesmo separar diferentes tipos de portfólios, tá, aqui é um exemplo onde a gente tem tudo unificado, mas para facilitar aqui a nossa apresentação.
Mas uma coisa bem interessante que a gente pode colocar aqui é uma etapa que eu vejo que algumas empresas têm dificuldade ou não estão nesse amadurecimento desse processo, que é a priorização delas, né? Então, como que a gente poderia, né, uma ideia de ajudar vocês a resolver isso? Então, uma ideia é a gente trabalhar com pesos e notas e critérios para chegar com um valor final aqui que vai ter uma influência direta depois nas atividades, quando você estiver planejando, né? Então, de maneira bem prática, eu coloquei 3 exemplos aqui de, né, 3 pesos, 3 critérios, né, qualquer nome que vocês imaginem aí, onde a empresa pode falar, gente, eu tenho um critério comercial, eu tenho um critério de dificuldade técnica e um critério de peso de cliente, ou algo do tipo assim, tá? Então, você pode dar uma nota, aí você estabelece o critério, se a nota vai ser de 1 a 5, de 1 a 10, nota que você achar que tem que dar, e pode deixar as descrições aqui dentro dessa coluna, né, olha, pessoal, aqui a nota é para colocar de 1 a 5 e tudo mais, ou se é algo que apenas os gestores, né, líderes ali responsáveis por receber a demanda, ao analisar a descrição, vão preenchendo isso, então, algo muito mais para amadurecer o processo de vocês, então, vocês veem como escolher uma ferramenta adequada para esse processo vai ajudar vocês, né? Algumas empresas falam, a gente quer começar por um processo, mas não temos a ferramenta ainda, né? E fica patinando muito tempo ali, não consegue se organizar, né? Então, mandei ajudar muito nesse processo aí de amadurecimento também. E aí, no final do dia, vocês podem, né, fazer fórmulas, considerações, tudo mais, igual quem está acostumado com Excel, para ter uma nota, né, para essa demanda. Então, a gente já vai usar essa informação mais para frente, mas guardem essa informação por enquanto, né? Demais, né, informações aqui de tipos, né, diferentes tipos, né? Então, posso receber uma demanda interna, né, uma solicitação interna, ou essa solicitação pode ser um evento, uma campanha, ter sua descrição, seus arquivos, suporta tudo quanto é tipo de arquivo, integração com, né, os principais ferramentas aí do mercado. Eu posso criar códigos, esse aqui é um código padrão da Amanda, ela vai criando um aleatório para cada demanda. Você pode personalizar o seu de maneira mais manual, mas ainda assim dá para fazer. Enfim, muitas e muitas situações aqui. E, claro, né, poxa, vamos fazer um exemplo bem prático aqui para vocês verem. Não deixei nenhuma automação nesse quadro de propósito para a gente vir aqui e adicionar. Então, poxa, quando eu receber uma demanda, né, então quando um item for criado nesse quadro, se ele for, por exemplo, um evento, né? Então vamos buscar aqui tipo de solicitação, se ele é ou não é alguma coisa. É uma campanha, um evento, uma demanda interna, então poderia selecionar um aqui, e aí eu posso pedir para ele notificar pessoas, por exemplo, atribuir responsáveis, definir datas, fazer muitas coisas a partir daqui, tá? Então, é bem simples configurar essas automações, então você está ali no dia a dia, teve uma ideia nova, quer fazer alguma coisa dentro da Monday para tornar a sua vida mais prática, mais fácil, é muito simples você configurar isso daqui. Então, poxa, eu quero fazer uma notificação interna aqui dentro da ferramenta, a gente usaria essa opção. Mas eu quero também notificar por e-mail, por exemplo. Então, temos os principais e-mails aqui já integrados nativamente, né? Aqui dentro de casa a gente usa Gmail, então eu vou selecionar esse para poder mostrar a configuração. E aí, né, vai ter uma etapa anterior aqui que você dá só um aceite, a permissão, para ele enviar, né, ter uma conexão com o seu e-mail, então essa conexão não está enviando o e-mail só daqui, mas ele também está registrado no seu e-mail. E aí aqui você define, né, o assunto, você usa todas as informações das colunas para preencher, né, então, por exemplo, nova, demanda, e aí nome do item, e aí aqui você pode buscar as principais informações que você acha relevante, enviar, né, para essa pessoa que você quer notificar. E essa pessoa não precisa ser uma pessoa individual, eu posso notificar um time, né, eu posso notificar todo mundo no quadro, posso notificar convidados, então, tem vários tipos de configurações aqui que a gente coloca, tá? A maioria dos casos, né, mais comum, ou talvez o que está configurado aqui no momento, é a gente colocar aqui, por exemplo, o responsável, né, então a gente pode fazer uma outra automação, onde eu vou, de acordo com o tipo, atribuir, né, a pessoa automaticamente, então você vê que até aqui a gente já economizou um baita esforço manual entre receber a demanda padronizada, não ter esforço nenhum para isso, né, atribuir responsáveis automaticamente e agora notificar esses responsáveis aqui, que eles já estariam definidos naquela coluna. Então, seria isso daqui, né, selecionar a coluna, criar a automação e tudo mais, e estava pronto a partir daí a sua automação, tá?
Isso vai servir para todos os outros quadros, todas as outras situações que vocês queiram fazer daqui para frente, tá? Dentro da ferramenta. Integra com o Outlook sim, viu, Bárbara? Vi aqui no chat. Mas integra sim, e tudo nativo, tá, gente? Tem uma biblioteca aqui de automações e integrações aqui dentro. Então, a gente tem integrações com calendário, tem integrações com os e-mails, tem integrações com diversas outras ferramentas para diversos outros tipos de situações, gerações de documento, assinatura e muitas outras coisas, tá? Então, não vou me estender muito aqui, mas até no próprio site da Monday, se vocês procurarem pelas integrações lá, eu posso depois buscar o link aqui e deixar. Tem uma biblioteca lá com tudo que tem disponível, tá? Então, algumas são gratuitas, algumas têm custo à parte, e algumas necessidades específicas do que vocês quiserem fazer, às vezes não vai ter lá, tá? Pode acontecer. E a Monday também tem solução para isso, porque ela tem uma API aberta, né? Então, o que significa? A gente pode envolver uma equipe de desenvolvedores aqui e falar, cara, queria criar uma automação que não existe, aí ele provavelmente vai fazer um aplicativo para vocês, vai fazer essa integração, vai entender como que ela tem que atualizar, responder e tudo mais, e também vai atender as necessidades mais complexas, tá? E essa situação são bem complexas, assim, a nível de processo, tá? Quando precisa disso, então acho que para a maioria das situações aqui do dia a dia do que a gente vai tratar agora, não vai ter necessidade, então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas, falando aqui da parte de recebemos a demanda, fizemos, né, toda essa análise e avaliação, definimos responsáveis, agora a gente precisa, né, falar de, poxa, como que eu vou me planejar para atender essa demanda, que atividades eu vou fazer, que responsáveis eu vou atribuir, então, onde a gente faz isso? Eu oriento a gente sempre criar um nível à parte, e cada quadro, ele tratar de uma situação, né, específica, de um processo em específico. Então, o primeiro quadro a gente tem macro atividades, macro, né, ideias ali, ou objetivos estratégicos que a gente quer atingir. Aí, um detalhe importante, né, esse formulário, quando a gente responde, né, deixa eu abrir aqui uma opção dele aqui, eu posso, no momento da solicitação, associar isso daqui, né, então, olha, essa demanda que eu estou abrindo aqui para a equipe, ela tem ou não tem, né, uma ligação, uma relação com um objetivo estratégico. Então, depois que a gente mexe nesse processo e define o que vai ficar nesse quadro, né? Então, olha, se nesse quadro a gente vai definir que só vai ficar os objetivos, as estratégias que estão aprovadas pela corporação ao longo desse ano. E aí a gente cria automações e regrinhas para mover para um outro lugar, para deixar em stand-by, para vocês avaliarem, né? E aí esse quadro aqui de solicitações está conectado com o outro e só vai ter as informações relevantes ali para que o solicitante, né, olha aqui e fala, essa demanda que eu estou pedindo aqui, é para aquela ação específica ou é para algum evento aqui, né? Então, você fazendo isso, depois a gente vou até mostrar um pouquinho aqui o gráfico rapidamente, algumas informações deles, mas a gente vai ter de maneira bem fácil, por exemplo, olha, de todas as ideias e solicitações que eu tenho aqui, para Black Friday, por exemplo, eu já tenho 2 projetos, 2 iniciativas associadas, e para as demais, tá aqui, ó, empty label, né? Então, não tem nada. Então, ficaria mais ou menos dessa maneira. A gente já volta para explorar mais dos gráficos aqui, que são bem legais, mas vamos falar agora do planejamento das demandas, tá? Então, esse daqui é um exemplo de como a gente poderia fazer, não é a única maneira, tem muitas maneiras de como fazer isso, e nesse exemplo aqui a gente costuma centralizar as diferentes demandas dentro desse quadro através dos grupos, tá? Grupos, atividades, elementos, subelementos e tudo mais. Então, uma boa prática que a gente costuma ter é que para aquelas demandas que é padrão, que você sabe todas as etapas que você tem que fazer, poxa, vamos deixar salvo isso, não vamos perder tempo de escrever toda vez, de atribuir responsáveis, definir durações, definir esforço, né, algumas métricas que às vezes faz sentido aqui colocar para alguns tipos de atividades. Então, você já pode deixar isso definido, né, trabalhar até com dependências, eu sei que talvez não seja algo tão comum, mas acho que é algo que agrega muito valor, né? Então, dependendo do tipo de projeto, pode ser que você fala, cara, ou a pessoa tem que fazer primeiro a história aqui, para depois eu poder mandar para a edição, para a criação da arte e tudo mais, então eu tenho uma sequência aqui de atividades para cumprir. Se você amarrar essa sequência aqui dentro das dependências, as datas automaticamente vão ficar amarradas também. Então, quando eu duplicar esse template, que isso também pode ser automático quando você aprovar aquela solicitação no quadro anterior,
você tem a grande vantagem de falar, olha, eu pretendo começar isso daqui em uma outra data, eu não vou começar nesse dia. Então, seja antes, seja depois, basta eu vir aqui e clicar, por exemplo, onde eu quero começar, ele alterou o meu cronograma todo. Então, a gente economiza um baita de um tempo também, a gente tiver aqueles projetos ou demandas que tem muitas atividades para planejar, em perder tempo planejando, né, montando aquela linha do tempo ali de o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, para justificar para outras áreas, né, supervisores, líderes e afins. Então, uma vez feito isso, tá, como que a gente costuma fazer aqui agora com as demandas? Né? Cada grupo seria uma demanda do outro quadro, tá? Então, que aqui é uma linha, aqui eu vou ter um quadro. Então, essa demanda 01 aqui seria a mesma que essa daqui, né? Eu não troquei o nome aqui, demanda. Então, a gente estaria falando da mesma situação. Foi aprovado lá, está em andamento, ela está aqui, tá? Inclusive, tem uma conexão, um indicador aqui que está, né, quando a gente duplica esse grupo, a gente seleciona tudo aqui e fala, olha, tudo isso daqui está relacionado com aquela demanda lá, tá? Só 2 cliques aqui, um para selecionar, outro para indicar depois, né, olha, isso daqui está com aquela demanda daquele quadro ou com aquela outra. Não, essa daqui é da demanda 1 mesmo. Então, bem simples aqui de selecionar as informações, caso necessário. E aí, feito isso, né, a gente começa a atribuir as pessoas, né, posso fazer uma atribuição de equipes e tudo mais. Então, cada pessoa vai ser responsável aqui por acompanhar, né, sua atividade, a data que foi planejada para ela, qual que são os status que ela pode ter, né, às vezes faz sentido olhar para uma fase, né, poxa, estou na fase de criação, de ideia, de execução, fase de entrega, de ajustes, então você pode indicar essas informações aqui também, que vai trazer dados bem interessantes para a gente nos gráficos depois, tá? Tem também aqui a questão da gente olhar a data final, tá? Então, a gente faz umas lógicas aqui para falar, olha, de tudo que eu estou planejando, a minha data final da última atividade, ela está lá no planejado, e aí aqui eu posso definir, por exemplo, um deadline. Então, você vê que esses 2 dias de atraso que estão aqui, eles está puxando essa informação do quadro de atividades, através dessa conexão. Então, está tudo conectado aqui na Monday, tá? É muito comum a gente usar essas lógicas, essas conexões aqui. Pode parecer complexo para quem nunca viu, mas eu garanto que é super simples, um treinamento aí que a gente dá para vocês, vocês já aprendem, já entendem, já fica super fácil de configurar. E aí a gente consegue, com base no que eu alterar, então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um Gantt, por exemplo, né, poderia ser um calendário ou outra coisa. Então, conforme eu for mexendo, né, nessas atividades, jogar lá para frente ou para trás, e for atualizando, né, essas dependências, o que vai acontecer aqui? Ele vai mexer com a duração dessa atividade. Então, eu estava 2 dias, eu joguei ela um pouquinho mais para frente, agora estou 4 dias atrasado. Então, a gente vai ter que começar a prestar atenção, né? Poxa, se eu jogar essa demanda para frente, sabe que eu tenho algum atraso na entrega que eu prometi para o meu cliente? Falei que ia ficar pronto até tal dia. Então, isso é o que a ferramenta vai ajudar vocês no dia a dia, né? Por exemplo. E lembra que eu falei da nota, que a gente ia usar essa informação mais para frente? Que a gente definiu aqui, deu uma nota. Então, por exemplo, para esse projeto, ela tem uma nota de 9,5. Quando a gente olha os gráficos aqui, por exemplo, uma das informações que eu quero colocar aqui na frente de cada atividade é a nota. Então, quando eu tiver várias atividades, vários projetos, aqui eu agrupei por pessoa, tem um outro exemplo que a gente vai ver daqui a pouco por status e tudo mais, a gente pode ver por projeto, tem vários tipos, eu posso deixar essa nomenclatura aqui na frente. Então, se eu tiver várias atividades, eu falo, opa, essa daqui tem uma nota melhor, né, maior, mais importante aí, com base no meu critério. Então, eu tenho que priorizar essa atividade. Então, eu vou ou atribuir a outra atividade para outra pessoa, ou replanejar e entender o impacto que isso acontece na minha entrega. Então, vê que são recursos aqui bem interessantes para o dia a dia, tá? A gente tem também como fazer análise se eu estou entregando tudo dentro do prazo, né? Então, a gente tem a famosa linha de base aqui. Então, poxa, se eu entregar isso dentro ou antes, ele vai ficar verdinho aqui, né? Mas se eu entregar depois do que foi combinado, ele vai trazer um indicativo que você está atrasado com relação ao que você planejou. Né? Então, isso vai ser bem interessante também para organização, dia a dia, falar, gente, ó, precisa rever algum processo, alguma coisa aqui. Então, recursos aqui bem robustos, tá? Talvez para vocês não faça tanto sentido, né? Dificilmente eu vejo o marketing utilizando isso, algo mais para projetos, mas questão de caminho crítico, né? Então,
para quem não está acostumado com esse termo, né, é basicamente uma análise automática que a ferramenta faz com relação às dependências e a data final de entrega, e ela vai te dizer que atividades você não deveria atrasar, né? Então, por exemplo, se eu atrasar a atividade 5 ou 6, como ela não tem um impacto direto aqui nas minhas atividades, ela não está, né, no que eles chamam de caminho crítico, mas se eu, por exemplo, atrasar uma outra atividade que vai impactar na minha entrega final, aí ele deixa isso destacado em vermelho para falar, ó, daqui você não pode atrasar não, viu? Então, é um recurso bem legal, assim, para explorar. Eu acredito que deve ter algumas dúvidas, tá? Mas no final a gente abre aqui para explorar essas situações, tá, gente? Falando um pouco aqui da parte de arquivos, revisões, que eu sei que é algo também bem importante ali para o dia a dia, né? O pessoal trabalha com bastante imagem, arquivo, aprovações, né? Versionamento, precisa entender se teve muito esforço ali, se teve muita alteração, tá? Então, aqui tem duas coisas que eu quero trazer para vocês, que uma é, a Monday pensou, né, com carinho na empresa e nos clientes, nos fornecedores, porque não adianta nada a gente configurar, arrumar dentro de casa, né, deixar tudo bonitinho, e aí eu preciso passar uma demanda para alguém externo, né, que não utiliza a Monday necessariamente, e aí eu tenho que voltar para usar um Excel, mandar e-mail, fazer tudo isso. Então, pensando nisso, a Monday, ela criou o tipo de usuário aqui que ela chama de convidado, que é uma licença gratuita, e você pode, né, tornar o seu quadro aqui um quadro compartilhável e trazer, né, dar acesso a esses convidados aqui e colocar ele como responsável em alguma coluna. Então, a Monday, ela tem recursos também de permissionamento aqui, onde você pode falar, olha, eu quero que nesse quadro as pessoas visualizem apenas os itens que estão atribuídos a ela e que elas não alterem a estrutura do quadro, ou que ainda, que elas só possam alterar as colunas às quais elas estão atribuídas através da coluna ou, né, de responsável, ou de líder, ou as duas. Então, você vai definindo isso daqui, né, esse permissionamento bem no detalhe de como que você quer que as pessoas trabalhem dentro da estrutura que vocês planejarem para ela, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu vou salvar essa informação aqui. No caso, eu sou proprietário do quadro administrador da conta, então, essa daqui seria a visão dos líderes, né? O líder vai ter acesso a olhar tudo, independente da configuração aqui, mas vamos supor aqui, né, o Luiz, ele, no caso ele não fosse um proprietário, fosse um membro da equipe, como que ele estaria olhando para isso daqui? Ele veria todas essas informações? Não, né, ele veria dessa maneira, é como se ele estivesse vendo assim, então ele vai ver só o que é dele, e editar só o que ele está atribuído na coluna de responsável, né, então poderia ter uma outra coluna de equipe, para aquela equipe que precisa só visualizar, acompanhar a demanda, algo assim, e se ele tivesse atribuído naquela coluna, ele poderia visualizar isso, mas não poderia alterar, né, nenhuma informação aqui. E ainda assim, a gente poderia, né, ter mais atribuições aqui, como falar, olha, as pessoas não podem editar essa coluna de fase, por exemplo, ou outras colunas aqui, tá? Então, você pode restringir a edição ou visualização individualmente de colunas. Acho que deu para perceber que é uma ferramenta bem robusta, né, em questão de permissionamento, configurações, esse fato da gente trazer também os convidados, né, e aí, acho que a cerejinha do bolo é a gente traz convidado para quê? Poxa, né, o convidado, ele vai, às vezes, ser o que me demandou, se for alguém externo, um influencer, cara, pediu uma arte aqui para você, um post no Instagram, no LinkedIn, alguma coisa assim, queria que aprovar isso daqui. Então, ao invés de você ter aquela comunicação, né, descentralizada, via WhatsApp, via e-mail, via conversa, via N lugares diferentes, você pode orientar a pessoa e falar, olha, aqui a gente costuma colocar as informações aqui, então vamos pegar, por exemplo, né, colocar dentro dessa atividade aqui o arquivo que eu vou te mandar. Então, tem um arquivo aqui de exemplo, né, onde está a arte. E aí eu poderia simplesmente colocar aqui que ele está aguardando aprovação. E aí, nesse momento, poderia ser disparado, através da automação, um e-mail, né, para uma coluna aqui, de repente, de aprovador, né, ou líder, ou solicitante, falando, olha, está aguardando a sua aprovação. Aí ele vai receber isso daí via e-mail, vir aqui, olhar a atividade e acessar a imagem. Então, nossa, ó, vi aqui a imagem e tal, putz, não vou aprovar isso daqui, eu tenho um comentário. Então, ao invés de voltar, né, para as comunicações descentralizadas, aqui tem um recurso bem legal que você clica em qualquer lugar da imagem aqui e faz o seu comentário, né? Então, por exemplo, ajuste X ou qualquer outra situação aqui,
e atualiza isso. Então, agora eu começo a fazer uma conversa dentro dessa imagem, né, e tenho isso daqui com histórico, só a pessoa que fez o comentário vai poder resolver isso daqui, e posso, né, fazer aqui um @Evelyn, deixa eu ver aqui, e Lima, não lembro como está o e-mail dela, mas deixa eu colocar o Luiz aqui, por exemplo. Luiz, né, me ajuda aqui, e aí começo colocar, acho que alguém perguntou alguma coisa aqui sobre proteção de dados. A Amanda, ela tem toda a parte de conformidade, tá, com GDPR, que é nível global, né, como se fosse LGPD global, e você define o permissionamento das suas informações, tá, dos quadros aqui, se ele vai ser público, se ele vai ser privado ou não, se você vai usar isso com convidados externos ou não. Então, cabe muito mais a você definir como você quer utilizar as informações. Então, se você dizer que esse é um quadro público para todo mundo na sua conta, não faria muito sentido você colocar arquivos aqui confidenciais, por exemplo, né? Então, a gente separaria essas informações, ou, né, caso necessário, a gente pode vir aqui e mexer nas permissões, né, para que as pessoas só visualizem os itens dos quais elas estão atribuídas. Então, dessa maneira, se eu estou tratando de um arquivo mais confidencial, né, eu sei que nessa coluna só tem as pessoas que podem ver esse arquivo. Então, a gente consegue garantir essa proteção dos dados, essa confidencialidade aqui das informações, tá? Depois, se tiver mais dúvidas no final, sobre banco, nuvem da Monday, sim, a Monday, ela tem toda, depois eu coloco aqui os documentos de segurança, de infraestrutura, tá? Fica tudo hospedado na AWS e tem, a Monday, ela tem capital aberto na Nasdaq, então ela tem uma série de certificações ISOs e muitas outras coisas de segurança globalmente, então a gente tem os documentos disso, eu posso compartilhar com vocês no final, tá? Imagina. Então, voltando aqui no recurso aqui de comentários, né, a gente faz os comentários, conversa, mantém um histórico centralizado até para consulta depois, né, se eventualmente lá na frente sempre tem aquele cliente que dá problema, né, não foi isso que a gente combinou, não aprovei, tá errado, não é isso, você fala, não, cara, tá aqui, ó, tá o histórico na atividade, na aprovação, uma maneira muito fácil de você encontrar, né, do que ficar rolando conversa em Teams, Slack, WhatsApp, ou caçando e-mail por aí. Então, feito isso, a gente pode tanto vir aqui e subir a nova versão. Então, cara, deixa eu atualizar aqui o arquivo, trazer a nova versão. E aí, trouxe aqui a versão 2. Então, como que fica aqui na coluna, né? Ele vai mostrar sempre a última versão. Cara, estou aqui na versão 2. E se eu clicar, ele vai abrir aqui para ver o histórico de versões. E quando eu visitar as versões anteriores, eu consigo ter acesso aos comentários e a tudo que foi conversado anteriormente em cada versão, tá? Então, a gente colocou imagens bem diferentes de propósito aqui para ficar bem claro o que é V1, V2 e tudo mais. E essa é uma das maneiras, tá? Mas dessa maneira você pode pensar, legal, e aí eu vou ter um gráfico disso? Aí para ter um gráfico disso, a gente pode fazer o seguinte, né? Conforme a pessoa vai comentando ali, falando, poxa, não aprovei, fiz, não fiz, ela vai trocando o status também para indicar isso, né? Então, cara, vamos supor, reprovei a primeira versão, tá reprovado. Aí, o que normalmente a gente faz? Tudo bem, vou revisar isso. Aí você vai colocar o status em revisão. Aí é que eu deixei uma automação para que toda vez que eu colocasse de cancelado, né, de reprovado para em revisão, ele vai colocar aqui o 1. Então, aí, né, revisou, a pessoa que terminou de revisar vai mandar aqui, ó, tô guardando aprovação de novo, hein? Aí volta nesse ciclo, aí fica aqui quantas vezes precisar, né? Então, se a pessoa olhar e falar, não, tem mais um ajuste aqui, cara, reprovei, e aí a pessoa vai analisar de novo. Então, todas as vezes que isso acontecer, ele vai subindo esse número automaticamente. Depois a gente pode criar um gráfico disso para mostrar, por exemplo, quais atividades teve maior número de revisão, né? Entender se isso, de alguma maneira, foi o que atrasou a atividade ou o prazo, e começar a tirar insights, né, coisas mais ricas a partir daqui, tá? Antes de eu pular aqui para os gráficos, um outro ponto importante que eu queria trazer é que dentro de uma solicitação, a gente, né, principalmente em eventos, em algumas situações mais específicas ali, eu preciso ter um controle de valores e de fazer um planejamento financeiro, né? Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Como é que eu vou acompanhar isso? Né? E aí a gente cria aqui uma visão separada para isso. Então,
a gente tem algumas etapas aqui, bem simples, tá? Eu sei que vocês podem olhar isso e falar, meu Deus, que coisa diferente, né? Eu faço de um jeito muito diferente no Excel, mas não se assustem, tá? É só o jeito que eu construí. Então, normalmente vocês colocam as colunas ali de meses no Excel, e aqui eu só coloquei por linhas, tá? Eu fiz um pouquinho diferente aqui. E feito essa duração do projeto, né? Então, isso daqui pode ser um evento, né, que vai durar muito tempo, ou pode ser algo mais rápido, né? Dura um mês, 2 meses, né? Não sei, pode variar. Não tem limitação com relação a isso, tá? Então, feito isso, da onde que eu vou tirar os meus planejados e realizados, né? Eu vou executar isso em outros quadros. Então, essa execução, ela está aqui, por exemplo, né? O que eu estou gastando, qual que é o item, qual que é o meu tipo, né, de custo. Será que eu quero identificar a pessoa que está realizando esse custo? Então, a gente pode ter essa opção aqui também. O valor e a data, né? Então, e o ID do projeto também, tá? Uma informação relevante, assim, que você pode ter uma lista única aqui de vários itens, vários apontamentos, e através do item, né, do código que a gente tem na demanda, a gente consegue vincular e tirar os dados aqui depois, né, para fazer conexões automáticas. E aí, nesse quadro, a visão é sempre o planejado, aí eu posso fazer por tipo, né, então posso ter vários, né, até coisas que, pô, usava essa nomenclatura, agora a gente não usa mais, aí você pode bloquear um status, tal, algumas funcionalidades aqui. E o restante aqui, tá, gente, é tudo conexões, automações, inteligência artificial trabalhando em conjunto aqui para fazer umas conexões automáticas aqui para a gente. Mas acho que deu para entender a ideia que a gente faz lançamentos de atividades, valores e tudo mais, e conforme a gente for realizando, né, o projeto, o andamento, a gente vai colocando. Então, pode ser que num momento inicial, pensei, olha, eu vou planejar aquele evento, eu vou gastar tô planejando gastar com infraestrutura, com divulgação, com flyer, com anúncio na web, com um monte de coisa, né, e aí, só que isso eu fiz um planejamento há 3, 4 meses atrás. Aí quando chegou, poxa, o valor estava diferente, teve um reajuste, vou ter que gastar mais, não consegui negociar um bom desconto e tudo mais. Então, essas diferenças que a gente faz aqui, né, esses lançamentos, eles vão ser refletidos aqui no gráfico. Então, agora eu já vou pular um pouquinho aqui para o Dash. Então, até vou começar por essa parte financeira que a gente já estava falando aqui, onde eu vou poder ter um acompanhamento, por exemplo, né, o que eu planejei ao longo do ano, ao longo do quarter, né, mês a mês. Então, a gente vai desde o macro até algo mais micro ali, e sempre comparando com o realizado, né. Então, posso ter essas análises aqui, que, olha, tive valores planejados, mas só aqui que eu executei, né. Então, aqui é um exemplo, talvez os dados olhem e falem, não, tá faltando um número aí, né, porque não tem mesmo, né. Mas, além da gente ter essas visões aqui de comparar planejado e realizado em diferentes períodos, eu posso entender, né, no que eu estou realizando, se às vezes eu tenho um fornecedor aí que já deu ok, mas é um pagamento, um custo que eu tenho para daqui 2, 3 meses, né, net mais 30, mais 45, mais 90, então a gente pode tratar essa questão do valor provisionado para cá, então tenho gráficos para entender se eu tenho lançamentos futuros ou não, e entender isso por tipo, né, então, poxa, quanto que eu estou gastando mês a mês por algum tipo de custo aqui? Então, você vê que é muito rico, né, poder construir os dados aqui. Quando eu clico em qualquer dado, eu consigo ter o detalhamento de onde está vindo. Então, olha, esse item é essa despesa que está acontecendo aqui no realizado financeiro, que foi essa pessoa e tudo mais aqui que fez, e, enfim, você consegue ter a rastreabilidade desses dados. Obviamente, podem acontecer também critérios de aprovação e tudo mais, isso aqui pode ser muito mais robusto e complexo, né, para as pessoas não saírem só colocando valores aqui, pagando coisas, você pode criar um processo também de aprovação aqui internamente, tá? Mas agora aqui está mais simplificado para o nosso exemplo. E porque isso é muito caso a caso, tá? Cada cliente tem um processo, uma métrica, então a gente costuma tratar isso no individual. Mas vamos falar então do que a gente consegue extrair de dado com tudo isso, tá? Então, começando aqui, né, a gente começou a apresentação falando das ideias, de tudo que estava sendo planejado estrategicamente ali para o ano, e a gente pode ter esse calendário de ações aqui, por exemplo, bem fácil, bem rápido, para eu entender que eu tenho eventos, né, que vão acontecer em determinadas datas, então posso ir buscando esses eventos, vendo o que eu tenho para cada um, né, então tem aquela visão geral, assim, cara, ó, mês que vem tá planejado alguma coisa? Ah, tá, abre o calendário aí, você já vê tudo que tá no mês que vem, tá?
também poderiam ter integrações para quando algo tivesse aprovado, que ele criasse no seu calendário do Google, do Outlook também, sem problemas, tá? Que a gente trouxe um calendário mais interno para ficar mais prático, mais fácil. Esse aqui eu já tinha falado, né? Então, quantos dessas iniciativas, né, eu tenho projetos, né, demandas associadas ou não. E agora, né, a parte mais de solicitação aqui, quantas solicitações eu tenho, quais estados que elas estão, como que isso está por tipo, né, demanda interna, evento, podia ser campanha, podia ter mais, podia ter menos. Será que eu tenho áreas internas me solicitando, né, então para quem for um marketing que atenda mais o público interno, né, da empresa, esse daqui vai fazer mais sentido, e para quem precisar ter uma visão, poxa, mas eu atendo outras empresas, outros grupos, né, atendo, sei lá, influencers, coisas assim, aí a gente faria algumas mudanças aqui, a gente criaria um quadrinho para gerenciar grupos, gerenciar empresas, gerenciar os contatos que eu tenho dentro das empresas, e fazer o gráfico aqui. Então seria bem simples, tá? Faz 3 associações e conecta aqui, e você tira esses dados de maneira bem semelhante para clicar e falar, olha, eu tenho projetos por empresa, projetos por grupo, projetos por pessoa, e daria na mesma, tá? Consigo entender qual que é o canal, então você vê aqui, eu tenho 2 solicitações e as 2 são em agosto, né? Então conforme eu for colocando, né, solicitações, ou fosse mudando a data, então vou pegar, por exemplo, essa daqui e alterar a data, vamos supor que ela aconteceu mês passado numa outra data aqui, ele já altera meus dados em tempo real, então também acaba com aquela famosa fábrica de PPT, né? Então, para aí de editar o Excel, deixa eu consolidar tudo, deixa eu montar o gráfico aqui para apresentação, vamos fazer aqui o status report da área, e aí está ali fazendo a reunião, putz, esse dado está errado, aí você tem que ajustar e pronto, já a apresentação não faz mais semana que vem quando ajustar tudo. Então aqui não, pô, tá em tempo real. Alterei o dado, mudou o gráfico, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, clica, entra, né, já vê quem que é o responsável, já entra aqui, já faz a ação, já conversa, né, então tem muito recurso aqui ainda, né, que a gente poderia explorar além disso, mas aqui mais para passar a visão geral, aquela questão também do que vai atrasar, o que não vai, com relação ao que eu defini, também tem uma informação rápida aqui, então, tanto eu poderia clicar para ver qual projeto que é, ou deixar também um quadrinho aqui que me mostra, né, então, eu tenho um projeto há 4 dias atrasado, mas é esse projeto aqui, né, se eu tivesse mais projetos aqui, ele apareceria uma lista aqui para você poder consultar, né. A nível de atividade, né, então, quando eu entro nas atividades aqui dos quadros e olho aquele monte de informação, como que isso vira informação depois para eu fazer uma análise, né? Por exemplo, né, eu posso ter um resumo geral de todas as demandas, todos os projetos, como que estão as entregas, né, o que está em revisão, o que está concluído, o que está parado, o que está, né, cada um deles, e essa mesma informação eu analiso ela de maneiras diferentes, eu analiso hora por responsável, hora por status, hora por fase, né, e um mix de tudo isso. Então, você vê que o mesmo vermelhinho que eu tenho aqui, opa, tem uma coisa parada, o que é isso daqui? Você clica, é uma atividade aqui que está parada com uma pessoa. Então, essa pessoa poderia ter deixado um comentário aqui, né, dizendo, por exemplo, que estava parado pelo motivo X, e deixar desse update aqui, e aí quando você entrasse aqui né, poxa, o que está aqui? Aí já ia ter um indicativo aqui que, nossa, tem um comentário aqui, tá parado por esse motivo, né? E aí você pode tanto fazer né, um update aqui, tipo, cara, precisa de ajuda, tá? Né, consegue evoluir, me dizer quando que isso vai, né? Ou clicar aqui também e ver demais informações e também ter o status. Então, a gente consegue ter todas essas informações, né, até para o que foi de revisão, né, então eu tinha algo ali que estava cancelado e depois foi para revisão, então vamos supor que mais uma vez alguém reprovou, né, aí a pessoa reprovou, então deixa eu vir aqui no reprovado, e ela poderia deixar uma nota, também falado que foi reprovado pelo motivo, né, Y aqui, e você ter essa visão fácil ali no dia a dia de o que está acontecendo, por que isso está reprovado, olhar o arquivo, ver também os comentários que está lá dentro. Então, poxa, né, para quem faz isso em PowerPoint, ver funcionando dessa maneira aqui na ferramenta, deve ser bem legal, né, bem diferente ali. E outra análise bem relevante aqui também é a questão de gestão de equipes, né, gestão de capacity de equipes. Então, se às vezes você está ali
com aquela época do ano que não tem tanta demanda, as pessoas, né, têm uma capacidade de atender, mas vou me preparar para esses grandes eventos. Se entrar um grande, né, eu faço uma ação ali, vai entrar um monte de demanda para eu criar, para eu trabalhar. Poxa, eu acho que eu vou ter que contratar um freelancer aí para me ajudar, hein? Então você vai ter que dar uma olhada, né, em como que está a sua equipe com as atividades. Então, olha, acho que aqui, pelo que eu defini, que aí a questão de definição de capacidade aqui, posso fazer de várias maneiras, né? Posso ter um calendário que eu digo os dias que a pessoa trabalha, a quantidade de horas que ela trabalha, ou definir uma capacidade de horas diferente ali individualmente para cada pessoa, ou olhar isso por esforço de atividade. Então, tem várias maneiras que a gente pode configurar isso daqui, mas no final do dia ele sempre vai trazer essa visualização aqui para você olhar por pessoa, né? Se eu atingi ou não, se eu quero ver isso em percentual ou em números, posso mudar isso, e de uma maneira bem visual aqui, né? Tipo, cara, olha, se eu botar mais uma atividade aqui para essa pessoa, ela não vai conseguir fazer, hein? Essa daqui já está em revisão, tal, então, pô, não vamos atribuir isso para outra pessoa ou jogar outras datas mais para frente. Né? A questão do Gantt que eu tinha comentado, né? Vocês tinham visto um lá atrás por pessoa, né? Esse daqui está por fase, poderia ver por projeto. Você vê que fica bem interessante olhar os dados aqui, ver as notas, ver de que quadro que está vindo essa informação. Então fica bem prático, bem intuitivo. Para quem faz sentido controlar horas, né, posso ter aquele resumo ali de, cara, tenho tantas horas de projeto aqui, né, de demandas previstas, equipe está planejando tudo, beleza, por enquanto estão realizando menos do que o planejado, então ótimo, excelente, né, seria problema se eu estivesse realizando mais do que eu planejei, então posso ter mais custo, né, de folha de pagamento por conta disso, e ter isso, né, de uma maneira gráfica aí, como que isso se comportou ao longo do tempo, como é que está esse desvio, né, para entender onde estão os seus picos ali de demandas e analisar o que aconteceu ali dentro. Aí, situação financeira que a gente já explicou, né, e aqui até a questão do tipo, né, então, poxa, se eu quiser ver no meu planejar, estou fazendo um planejamento aqui e quero ver onde que eu estou planejando mais esforço, é em produção de evento, em, né, distribuição de materiais, mídia paga, né, ou é com parceiros, então, alguns exemplos aqui, e, né, de tudo que eu planejei, o quanto que eu realizei, ó, planejaram quase 400 mil aqui e, por enquanto, executaram dentro aqui. Então, beleza, tá dentro, né? Então, o ano não acabou, então vamos ficar olhando aqui, que essa é a visão por ano, né? Aí a gente poderia criar mais visões aqui por mês, por quarto, por equipe, por, né, setor, e aí vai. Então, acho que agora é o espaço para a gente abrir, né, Evelyn, para dúvidas. Não sei se no chat que a gente acho que conseguiu responder todas. Não sei se alguém quer algum comentário aqui, dúvida, curiosidade, acho que temos uns minutos aí para tratar desses pontos. Fiquem à vontade, pessoal. Caso queiram até mesmo abrir microfone, tá, gente? Para fazer as perguntas, fiquem super à vontade. Felipe, quando uma. Bom dia, Vinícius aqui. Quando uma Bom dia. atividade vai ficando. é, vai chegando a um atraso, a gente tem como vincular via alguma coisa por e-mail ou alguma coisa assim, Felipe? Com Eu sei que é certeza, chato, excelente. né? Ou até para o proprietário, pelo menos para o proprietário da tabela. Tem sim, é bem simples, tá? Eu posso criar as regras aqui de que data que eu quero olhar, a data de início ou a data de fim, e fazer. Eu vou fazer um exemplo que é bem rápido mesmo, tá? Eu digo aqui, por exemplo, quando a data chegar, né? Qual data? Poxa, a minha data final do que eu planejei, normalmente é o que faz sentido. E quando que eu quero fazer a análise aqui? Eu posso fazer duas situações. A primeira é se a data chegar, né? Então, quando chegar na data e o status não for concluído, tá? Então, o status da demanda não é concluído, tá? Deu meu concluído aqui, aqui. Aí eu posso primeiro trocar o status da demanda para em atraso, tá? Então poderia aqui, ó, trocar o status para em atraso e notificar responsáveis. Cara, sua atividade atrasou, né? Chegou o prazo, você não terminou. Essa é a primeira situação. A segunda situação é eu, peraí que eu excluí tudo.
é eu falar para... Eu quero evitar esse problema, eu não quero que a atividade atrase. Eu quero que 5 dias antes, né, se define o período, então se são dias, se é meses, semanas, antes ou depois, num determinado horário, você vê, pô, vou notificar a pessoa às 10 horas da manhã, 6 horas da manhã, de madrugada, você escolhe, né, como que você quer fazer isso. E a mesma lógica, né, da qual data, então, poxa, a data que eu planejei, a data final dela, e enquanto o status não for concluído, eu quero que você faz essa análise. Então, você vê que é puramente lógica aqui, então quando não for isso daqui, aí eu notifico o responsável. Aí a notificação pode ser igual a gente fez no exemplo mais cedo, dentro da ferramenta ou por e-mail, né, seja Gmail ou Outlook, ele vai ter aqui, ó, envia um e-mail, aí aqui em cima o login do Gmail e aqui embaixo do Outlook. Eu acho que aí vale também pelo e a pessoa colocou ela como concluído, e aí a pessoa precisa revisar. Também ela funciona do mesmo tipo de automação, né, Felipe? Também, eu posso criar... Tipo, às vezes você. Porque assim, às vezes não é esquecer, né? Às vezes a gente não é. Tipo, putz, tinha aquilo lá para olhar em revisão do material que eu pedi, e acabou que no fluxo de demandas esqueci de dar uma revisada e acaba que, sei lá, um e-mail, uma notificação que acaba por lembrar aquela atividade, né? Acho que funciona da mesma maneira como você mostrou no anterior, né? Exatamente. Ou ainda você pode criar uma espécie de aprovação aqui, que se a pessoa, não é a pessoa que pode colocar concluído, né? Se for uma atividade que necessariamente precisa de uma aprovação, né? Seja uma entrega de uma arte, um papel, a pessoa, ela não... Eu crio mais condições, tá? Aí muda um pouquinho aqui a estrutura do quadro, crio uma coluna a mais, tudo mais, mas eu consigo ser específico, assim, para essas situações, para que ela não fuja do controle da empresa, se for algo bem importante, que isso, né, não seja concluído sem passar por uma revisão. E até uma curiosidade, tá, gente? Aqui a gente está olhando o Work Management, né, que é a funcionalidade padrão. Se a gente mover essa construção que eu fiz para o Monday CRM, né, Monday ela tem alguns módulos aqui dentro. No Monday CRM existem funcionalidades específicas. Uma delas é uma questão de obrigatoriedade na coluna. Então, ele me aparece uma opção aqui que, quando eu trocar o status para alguma coisa, eu tenho que preencher outras colunas obrigatoriamente. Então, torna isso ainda mais fácil. Tá? Então, dependendo da necessidade, a gente vai orientar para os clientes e falar, cara, a sua necessidade, ela cabe aqui no Work Management. Aí, se tiver algo muito específico, assim, de aprovação, que seja mais criterioso, aí a gente vai tratar isso, né, essa mesma construção dentro do CRM, que ele habilita outras funcionalidades, tá? Então, tem recursos bem diferentes e interessantes em cada produto, mas de maneira geral a gente atende aí qualquer cenário. O conteúdo revisado pode ser um Word? Olha, ele vai muito bem aqui com imagens e PDFs, né? A questão de Word, se a gente estiver falando daquela edição de texto que o Word faz, que a pessoa faz revisão de comentários lá dentro, aí faria mais sentido você colocar o arquivo do Word ou via link ou o arquivo aqui dentro, só que aquele recurso do Word, ele não tem aqui dentro, né? Esse daqui é um recurso específico da Monday para imagens e PDFs. Então, você faria muito sentido você ter o link aqui, revisitar o documento e deixar os status aqui e controlar o número de revisões. Não sei se respondeu a dúvida, Suzana. Pode falar. Fê, a Bianca perguntou se no calendário ela consegue ver todos os quadros planejados, mas as demandas de responsabilidade dela. Consegue sim, tá? Tanto no calendário interno que a gente colocou aqui, né, nos gráficos, quanto com as integrações que a Monday tem com os e-mails, né? Então eu posso definir aqui que essas colunas de datas, né, elas têm uma integração aqui com calendários, tá? Então você pode atrelar isso daqui com algum calendário e vincular isso automaticamente, tá? Que apareça lá no seu outro calendário.
Felipe, bom dia. Eu consigo dar acesso a um projeto, por exemplo, um colaborador, ele tem acesso só aos projetos que ele está vinculado, os outros projetos ele não consiga visualizar? Ou não? Ou todo mundo que está operando a plataforma vai visualizar todos os projetos? Não, consegue sim. Você, com essa configuração aqui do permissionamento, pensa que cada projeto, cada grupo que eu tiver aqui, eu tenho pessoas atribuídas, né? Então, esse responsável ou por visualizar ou por editar, ele vai obrigatoriamente estar em uma coluna, e através do permissionamento aqui, você diz que a pessoa só pode visualizar os itens que eles estão atribuídos. Então, para a gestão que facilita ela olhar todos os projetos num único lugar, a gestão vai olhar também, até assim, se eu tenho diferentes líderes de diferentes projetos aqui dentro, desde que eles façam sentido de estar aqui dentro, esses líderes só vão ver os projetos deles, e os responsáveis só o projeto ao qual ele está atribuído. Então, funciona muito bem esse conjunto aqui de colocar, né, vários projetinhos, várias demandas aqui dentro e dar essas permissões aí por usuário para visualizar cada um seu papel ali. Ótimo, Felipe. Valeu, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, quero agradecer também a participação de todos que estiveram aqui conosco nesse webinar. Estou compartilhando aqui com vocês agora na minha tela um QR Code, onde vocês também podem marcar uma agenda conosco, até para tirar outras dúvidas caso surjam. Importante, a Thaís, ela vai estar fixando aqui no chat para vocês uma surpresa. A todos os participantes que estiveram conosco aqui no webinar, vão ter a oportunidade de testar também a solução por 14 dias, junto com o nosso total apoio aqui da nossa equipe técnica também, tá? Então, fiquem à vontade para vocês marcarem agenda conosco e também utilizarem da solução nesse período de teste. Finalizando aqui também a nossa agenda, iremos liberar para vocês um formulário nos e-mails, até para a gente coletar um pouco mais de feedback e a gente trabalhar os próximos temas de webinar junto com vocês. Fechado? Vou deixar aqui na tela para vocês por alguns minutos. Obrigado novamente, gente. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.